Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, vamos fazer uma gravação, né? Uma gravação aqui sobre o arrebatamento. Um assunto que eu gosto de falar e um assunto que é bem vingente para nós, né? É bem interessante. Porque tem aqueles que têm uma opinião divergente da outra. Mas a Bíblia fala qual é a forma certa, o período certo que a igreja vai ser arrebatada? Sim, claro que fala. E baseando-se na Bíblia, então, eu posso dizer que eu sei quando a igreja vai ser arrebatada? Sim, mas é lógico que eu sei. Eu sei que já está pensando, esse neguinho arrogante. Calma aí, vamos lá. Alguém perguntar para mim, tu crê que a igreja vai ser arrebatada no começo dos 7 anos? Sem ver o anticristo? Esta é a única posição mais fraca que eu encontro nas escrituras e eu não acredito nisso. Eu não creio. Não há material o suficiente para a gente embasar essa doutrina. O nosso conhecimento desse fato vem das pregações dos pregadores que escutamos nos Gideões e papapá, e também daquela dedução que a gente faz. A gente deduz que Deus nunca iria permitir o anticristo perseguir sua igreja, e eu não aceitei a Jesus para cair na mão do anticristo, e Deus jamais ia permitir, A gente esquece que Deus já permitiu. Quando ele falou para a igreja de Esmirna, eis que Satanás vai prender alguns de vocês e vai também matar alguns de vocês. Seja fiel até a morte. Enquanto nós aqui, numa região boa, tranquila, próspera, do Ocidente, a gente é acostumado com a abundância e com a ociosidade, a gente não acredita que Deus um dia vai permitir essa nossa paz ser perturbada. Só que a gente esquece de países como a África, que os crentes morrem dentro da igreja, queimado, eles queimam os crentes com a igreja, países da Ásia, países islâmicos. Então os únicos que não creem que Jesus possa permitir uma dor de barriga somos nós, porque nós não somos acostumados a ter dor de barriga. Nós estamos com a barriga para o ar, papo para o ar, folgados. Então por isso que a gente crê e se apega a essa tese de que a igreja será tirada antes do anticristo aparecer, né? Por quê? Porque Paulo, ele falou em Tessalonicenses que o anticristo será manifesto depois daquele que o detém. Então aquele que o detém será tirado e o anticristo vai ser manifesto. Mas Paulo não falou que era o Espírito Santo que ia retirar a igreja e o anticristo ia assumir. Paulo não falou isso. Se fosse o Espírito Santo, Paulo falava até que o Espírito Santo seja tirado. Mas se o Espírito Santo for tirado, então ele vai deixar de ser onipresente. E você acha que Deus vai tirar o Espírito Santo e a igreja e deixar este mundo na mão do diabo? Para que Jesus venceu então? Não, gente. Ali, quando Paulo fala que aquele que o detém, porque Paulo não tinha recebido de Deus a perfeita revelação de quem era o detentor. E é normal, porque Paulo é um ser humano. Chegou uma época que ele chegou a pensar que ele ia ser arrebatado. Então ele escreveu e disse assim, ó: e nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem, porque assim, e nós seremos arrebatados. Mas lá na frente ele já entendeu outra coisa, que possivelmente ele ia morrer sem ser arrebatado. Então ele escreve assim, ó: e os que ficarem vivos nesta época, ele já não bota mais o nós, e sim os que ficarem vivos, porque ele é um ser humano. Então quando Paulo escreve até que aquele que o detém, ele não está dizendo que é o Espírito Santo. Veio a revelação de quem detém o Espírito, o anticristo? Veio. Quem é que detém o anticristo? O mesmo que sempre deteve, Jesus Cristo. O anticristo está detido no primeiro selo do livro selado. Quando João vê Jesus abrir o primeiro selo, quem é que aparece na terra? Um cavalo branco com um cavaleiro. Ou seja, o que aconteceu para o anticristo aparecer? O que teve que acontecer? É a igreja ser arrebatada? É o Espírito Santo ser tirado? Jesus rompeu o lacre. Quem é que detém então? É o lacre.
que é rompido somente pelaquele que é digno, que é Jesus. Então, para o próprio até que aquele que o detém é este selo que Jesus vai romper e o anticristo vai aparecer. Porque quem permite isso é o Senhor, que é Senhor dos senhores e Rei dos reis. É aquele que sempre foi. Deu de entender? Outra questão que serve para também nos dar uma falsa interpretação bíblica, que é a questão do apóstolo João ser arrebatado. Então eu já ouvi até estudos bíblicos, tá, dizendo que João era o símbolo da igreja e foi arrebatado antes dos acontecimentos ocorrerem. Porém, isso não é real. Por quê? Simplesmente porque João foi arrebatado em espírito. A Bíblia faz questão de dizer como João foi arrebatado para mostrar que não é dessa forma que a igreja vai ser arrebatada. A igreja não vai ser arrebatada em espírito. A igreja vai ser arrebatada depois da transformação. Na transformação, ela não vai deixar o corpo aqui e ser arrebatado. Não tem lógica. João deixou o corpo e foi arrebatado em espírito. A igreja não é arrebatada em espírito. Ok? Não serve de símbolo para o arrebatamento da igreja. Não serve. Isso é um erro crasso, muito crasso, de quem quer forçar uma interpretação bíblica que não existe. João não é símbolo da igreja. Jamais. Por quê? Porque ele foi arrebatado em espírito. E a vitória da igreja é a transformação do corpo. Ok? Vamos lá. Outro fator que contribui para a interpretação errada dessa questão da data e período do arrebatamento é a interpretação que se dá sobre as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 cartas. Geralmente a interpretação que conhecemos é que são 7 períodos da igreja, ok? Não sei como alguém inventou isso, não sei como determinou que cada período da igreja correspondia a cada igreja do Apocalipse. Mas o que se ouve é que a igreja de Éfeso, a igreja do primeiro amor, é a igreja primitiva. E nos últimos tempos, aí nos últimos tempos é 2 igrejas, é Laodiceia e Filadélfia. Pois é, interessante. O começo, segundo essa interpretação, começa só com a igreja de Éfeso, mas o fim termina com 2 igrejas. É difícil acreditar nisso, né? Eu acho que é mais fácil a gente entender que são 7 manifestações da mesma igreja em mesmo período. Sempre haverá nesse mundo igreja. A igreja de Cristo, ela tem esses 7 perfis. Toda igreja, sim. São grupos, sim. Tem a igreja Filadélfia, Laodiceia. Okay? Mas pelo amor de Deus, não pense em denominação. A denominação tá, a Filadélfia, pelo amor de Deus, o povo só sabe pensar dentro dessa caixinha denominacional. Eu estou falando igreja, corpo místico, que dentro desse corpo místico existem aspectos dessas igrejas. Sempre, desde lá até aqui, sempre haverá. Por isso que nem todo grupo terá a mesma tarefa, terá os mesmos acontecimentos sobre si. E aí nós começamos a entender por que realmente eu acredito que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Mas eu também acredito que ela vai ser arrebatada no final da grande tribulação. E por fim, eu acredito que ela não vai ser arrebatada. Mas como? Se tu pegar essa questão, que a igreja ela tem vários aspectos e nem toda a igreja recebe a mesma coisa, então você agora, vindo comigo, você vai entender claramente o que a Bíblia fala sobre o arrebatamento da igreja, ok? Essa aí é a introdução, tá? Vamos lá.